Voltamos. Agora, tá, share screen, né? É o slide. Aí vamos lá, de onde a gente parou. Passou aí para vocês? Sim. Passou? Sim. Ótimo. Aí vamos lá, para os recursos tecnológicos. O que vem a ser esses recursos tecnológicos de uma UTI? Todo paciente, ele vai dispor de um leito, né? Juntamente com esse leito, vai vir os monitores cardíacos, os respiradores, cada paciente vai precisar de um. Normalmente, paciente de UTI, todos eles precisam, né, dos respiradores. Bomba de infusão, vocês sabem o que é bomba de infusão? Aquela que fica no soro? Oi? Aquela que bota no soro para controlar o gotejamento? Exatamente. No soro e medicação, né? A cama elétrica ou manual, agora aqui no HGP nós temos umas camas chiquérrimas, né? São elétricas. Deixa eu só ligar meu computador aqui na tomada. São maravilhosas as camas aqui do HGP. O dia que vocês tiverem a oportunidade de ir lá, vocês verão que é tudo de bom. Oximetria de pulso e a rede de gases. Essa rede de gases, gente, ela é uma régua mais ou menos de 1 metro, 1,20 m. Ela vai ficar bem acima da cama. Nessa régua de gases, vai ter ali as saídas. Vai ter saída de gás, de oxigênio, vai ter compressão. Comprimido. Oi? É aqueles tubos, né, professora? Tipo uns canos. Hã? Não, É tipo uns canos, aqueles tubos, né? Ali vai ser acoplado ali os canos, né? Ali são de cor diferente, que vai sair gases ali diferente. Então, todo leito, ele vai ter ali essa régua para... Professora, na UPA tem uns leitos, tem são 3 cores que tem lá de gás. Pronto, é aquilo lá, exatamente. Uhum. Então, todo leito, toda UTI, ela vai ter isso aí disponível para o paciente, que é além da cama, os respiradores, os aparelhos, a oximetria de pulso, os monitores para poder mostrar ali como é que tá os batimentos, como é que tá a saturação, a pressão arterial, né? Então, o monitor ele vai te fornecer todos esses dados, tá bom? E ali, ó, do posto de enfermagem, o técnico tá ali fazendo suas anotações ali, ó, sua canetinha, fazendo suas anotações ali, tudo, olhando para o monitor do paciente. Tipo, hoje, agora são 16 horas, aí ele tá lá sentado, 16 horas, PA, só olha ali no monitor, vê quanto que tá a pressão arterial, quanto que tá a saturação. Então, o monitor, ele te demonstra isso. Logicamente que para poder demonstrar a saturação, o oxímetro vai estar conectado do paciente, o aparelho de PA também, o esfigmomanômetro, ele vai estar acoplado ali no braço do paciente, porque o monitor também não adivinha, né? Então, toda a aparelhagem, ela vai estar acoplada ali no paciente e lá do posto de enfermagem, o técnico, ele vai fazendo suas anotações, só olhando para o monitor do paciente, tá? Então, esses são os recursos tecnológicos de uma UTI. Os recursos humanos, gente, é a parte primordial, né? Que a equipe multidisciplinar que atua ali no cuidado com esse paciente. Porque o que adianta todos esses equipamentos tecnológicos, esse monitor, esses aparelhos, se não tem o técnico para poder ali acoplar no paciente? Adianta de alguma coisa os recursos tecnológicos ser os recursos humanos? Não adianta, não é verdade?
Quem que faz parte da equipe da UTI? Assistência indireta. O nutricionista que vai fazer o cardápio ali daquele paciente, a dieta do paciente. Muitas vezes o técnico vai relatar ali que o paciente não evacuou, tem 2 dias que o paciente não evacuou, né? Baseado nessas anotações de enfermagem, olha para vocês verem como que é importante a anotação de enfermagem. Baseado nessa informação, o nutricionista vai perceber que ele tem que modificar a dieta daquele paciente, né? Ele tem que passar ali para aquele paciente algum alimento que contenha mais fibras para poder para o intestino daquele paciente funcionar de forma melhorada, tá? Então, o nutricionista, ele faz parte da equipe indireta, da assistência indireta. O farmacêutico, psicólogos, escriturária, tem gente querendo entrar, né? Laboratório, diagnóstico por imagem, higienização, segurança e manutenção. Então, todo esse pessoal aí, ele faz parte da assistência indireta do paciente. Por exemplo, o que seria de uma UTI sem a higienização? O que seria? Seria um monte de infecção para todo lado, não é isso? Então, essa aí é a assistência indireta de uma UTI. E a assistência direta? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta e fonoaudióloga. Essa é a assistência direta, né? Tudo isso aí, assistência direta e indireta, é a equipe multidisciplinar que atua na unidade de terapia intensiva, tá? A lei do exercício profissional, né? A lei número 7.498, de 86. A enfermagem ela é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de enfermagem, pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. Alguém de vocês já teve a oportunidade de visitar o Corém aqui em Palmas? Já. Lá no Corém, não sei se vocês perceberam, lá tem um livrozinho desse tamanho. É o livro das atividades do enfermeiro. De toda lei ali fala sobre ética também. Então, lá esse livro, ele é distribuído de graça, é só você chegar e pegar, né? Eu acho, na minha opinião, que cada enfermeiro, cada técnico tem que ter um livro desse de bolso, porque ali tem tudo o que é a função do técnico, tudo que é a função do enfermeiro. Então, o técnico ele tem que se ater na sua função. Existem alguns enfermeiros que, como é que eu falo para vocês? Que ele empurra serviço para o técnico, coisa que não é do técnico, né? E assim vice-versa. Então, ali naquele livro, você lendo, você vai saber exatamente o que você deve e o que você não deve fazer. Qual a assistência que você deve prestar e qual a assistência que você não deve prestar. Então, quem estiver passando ali perto do Corém, tiver a oportunidade de entrar, é só chegar lá e pegar um livrinho. E leiam para vocês verem qual que é a atividade de cada profissional aí da enfermagem, tá bom? É muito interessante. Atribuição do técnico de enfermagem na UTI, né? Gente, uma UTI ou outros setores do hospital, se não fosse o técnico de enfermagem, estava rodado, né? Porque o técnico de enfermagem, ele é atuante na linha de frente, ali na assistência prestada para o paciente, sendo ele crítico ou não. Se você vai na unidade de saúde, aonde que você vai primeiro? Não é ali no acolhimento, você não é atendido ali no acolhimento, onde verifica pressão arterial, onde verifica glicemia, onde verifica o peso e a altura, não é isso? Se você for, isso na unidade. Se você for num CAPS, né, numa assistência psiquiátrica, você vai ser atendido primeiro por quê? Não é pelo técnico de enfermagem que vai fazer seu acolhimento? Com os pacientes críticos na UTI, é da mesma forma. O técnico, ele atua ali na linha de frente, ele é o primeiro cuidado do paciente, né?
É o técnico que dá o banho de leito no paciente, é o técnico que administra todas as medicações prescritas, né? Tô certa ou tô errada? Certa, né? Professora, Oi. a senhora falou do Centro de Atendimento Psicossocial, né? Tem uma matéria no curso técnico de enfermagem que fala sobre a saúde mental. No caso, o técnico, quando ele está trabalhando no CAPS, ele pode conversar com o paciente durante o primeiro acolhimento sobre, tipo, algum problema dele ou não? Olha, vocês ainda não tiveram essa disciplina, não, né? Não, eu ainda não peguei ela. Não, vai ter esse semestre ainda. Vai, né? Olha só, a saúde mental, ela é um pouco, assim, não é que ela seja diferenciada. A equipe de enfermagem, ela tem que ser mais cautelosa, né? Por exemplo, eu já dei estágio para o pessoal do ITOP, no CAPS. Eu já dei estágio lá para o pessoal do ITOP. Então, assim, o técnico, ele vai ter aquele primeiro contato ali com o paciente e é logicamente que ele vai conversar com o paciente, né? Só que, assim, no decorrer do atendimento, você já vai ter mais ou menos, assim, a partir do momento que o paciente começar a conversar com você, você vai saber se você vai poder aprofundar com ele sobre o assunto do que ele tem ou não. Porque às vezes é aquele paciente muito afoito, que não deixa nem você falar nada, porque a saúde mental ela é dessa forma. Muitas vezes o paciente ele é mais tranquilo, você fala, ele não troca uma palavra contigo, ele só fica te olhando. E outras vezes ele nem deixa você falar, né? Então, eu acredito que o técnico ele vai ter que ser treinado ali para poder ter o discernimento de quando ele vai poder falar ou não. Mas assim, respondendo diretamente a sua pergunta, o técnico ele vai fazer o primeiro atendimento do paciente. É você que vai pegar a documentação do paciente, vai preencher a ficha, vai pesar ele, vai verificar a pressão arterial, né? Vai encaminhar ele para o médico. Então, o técnico ele vai ter aquele contato direto ali com o paciente, né? Agora você vai ter que saber ali ao longo ali da sua estadia no CAPS, o momento que você pode falar e o momento que não. Porque é como eu te disse, o paciente ele vai muitas vezes ele nem te responde o que você pergunta, e outras vezes ele nem te deixa falar, né? Então você vai saber os pacientes que você pode falar ou não, tá bom? Diferentemente do paciente crítico da UTI, né? Que na maioria das vezes eles nem falam porque estão sedados, não é isso? Então, voltando aí, gente. O técnico, ele independente de qualquer atuação, que for em unidade de saúde, que for em CAPS ou em UTI com paciente crítico, o técnico, ele é o detentor ali do cuidado, ele faz parte ali da linha de frente da enfermagem. É ele que cuida ali do paciente. Qual que é a obrigação do técnico? Chegar no setor antes do horário marcado ali do plantão. Qual que é o horário do plantão? De 7 às 19, não é isso? Ou de 19 às 7? A orientação que tem e o que acontece no hospital é o técnico e o enfermeiro, toda a equipe, normalmente, viu, gente? Chega ali 10 minutos antes do horário para poder receber aquele paciente. O paciente passou uma noite muito agitada, nós tivemos que fazer, ou ele teve uma parada cardiorrespiratória, você vai receber o paciente ali no leito do técnico que estava no plantão anterior. Então, é muito importante você chegar uns 10 minutos mais cedo para poder receber esses pacientes e verificar quais as condições que ele passou ali no plantão anterior. É fundamental para o bom andamento do seu plantão, tá? Na hora do recebimento do plantão, você vai ali observar ali as condições gerais do paciente e fazer as suas anotações. É muito importante, mesmo que não for paciente crítico em qualquer setor que você estiver atuando como técnico, você registrar tudo o que aconteceu, tá? E no paciente crítico é fundamental essas informações, tá?
tomar conhecimento aí da evolução do paciente, foi o que eu acabei de falar. É importantíssima essa informação, por quê? Porque vai depender dessas informações para o bom andamento do seu plantão. Por exemplo, o paciente passou uma noite tranquila, calma, não teve nenhuma intercorrência, tá tudo certo, pressão normal, tudo beleza. Você vai supor aí que o seu plantão vai ser tranquilo. Agora, se for um paciente que teve 5, 6 paradas cardíacas numa noite, seu plantão vai ser tranquilo? Não vai, né? Então, você já vai ficar alerta para esse paciente, se por acaso acontecer alguma coisa, ok? Depois aí, nesses próximos slides aí, tem vários cuidados de enfermagem, são muitos mesmo. Eu não vou ler para vocês todos, tá? Eu vou falar aqui para você, só que eu quero que vocês leiam, porque é uma das nossas atividades hoje. Mas eu vou falar aqui para vocês os principais cuidados que vocês deverá ter ali com o paciente, tá? Chegar 10 minutos mais cedo, que eu falei. Fazer todas as anotações de enfermagem. Outra coisa muito importante é anotar ali as evacuações, a diurese do paciente, o que ele ingeriu e o que ele expeliu. Outra coisa muito importante, administrar todas as medicações prescritas, verificar a PA dele ali conforme, sinais vitais, né? Todos os sinais vitais, conforme está prescrito pelo médico, porque vai estar prescrito de quantas em quantas horas. E uma coisa, gente, muito importante para o paciente em UTI, mudança de decúbito do paciente de 2 em 2 horas, ok? Nós vamos ter mais para frente uma aula sobre lesão por pressão e vocês vão entender a importância dessa mudança de decúbito, tá bom? Porque Mudança de quê, professora? Eu não entendi. decúbito, ó, deixa eu passar o slide aqui, ele tá mais para baixo. Tá bem aqui, tá vendo? Controle dos sinais vitais, não. Mudança de decúbito, que é o terceiro tópico, tá vendo? No decorrer da semana, a gente vai ter uma aula só sobre lesão por pressão. E aí vocês vão entender por que é tão importante essa mudança de decúbito de 2 em 2 horas, tá? Mantendo aí o leito limpo e seco. Mas eu não vou falar sobre isso agora, não. Mas mais para frente vocês vão entender. Curativo. O técnico de enfermagem, ele não faz curativo na unidade hospitalar, ok? Só que ele auxilia o enfermeiro a fazer curativo, tá? É o enfermeiro que faz todos os curativos do paciente. Só que Até na unidade básica de saúde, professora? Oi? Até na unidade básica de saúde? Não, na unidade de saúde é o técnico. Na unidade hospitalar que é o enfermeiro. Ok? Ok. Por quê? Porque na unidade de saúde, os curativos que tem que fazer são curativos simples, tá? E nas unidades hospitalares, não. São curativos com incisões cirúrgicas, tem que fazer esses curativos mantendo ali todas as técnicas assépticas, inclusive tem que ser tudo estéril, né? Então, para não contaminar nada, o técnico auxilia o enfermeiro ali na entrega de material, tá? Mas quem faz curativo aí é o enfermeiro. Então, o que acontece? Muitos pacientes da UTI vai ter um monte de curativo para trocar. Ou curativo de traqueostomia, ou curativo de incisão cirúrgica, de catéter. Tem vários tipos de curativo, né? Então, você viu ali que tem um curativo que foi feito hoje numa incisão cirúrgica, um exemplo. Foi feito hoje de manhã. Normalmente, os curativos se fazem de manhã, uma vez ao dia, ou quando precisar. Aí, o enfermeiro fez o curativo 8 horas da manhã. Só que quando foi 2 horas da tarde, você foi lá para olhar seu paciente e você viu que aquele curativo tá supurando, tá sanguinolento, já tá sujo. Aí você
Você viu, né? Não é sua obrigação fazer o curativo, mas é sua obrigação falar para o enfermeiro, ó, o curativo precisa ser trocado, tá assim, assim. Aí o enfermeiro vai lá e faz a avaliação, tá bom? E o técnico, ele só vai mesmo auxiliar para o enfermeiro conseguir ali manter as técnicas assépticas do paciente. Além disso, outra obrigação aí do técnico, que é muito importante, é o banho de leito, né, gente? Que é feito aí pela manhã, que é a obrigação do técnico, tá? Mas aí eu quero que vocês leiam, para mim não ler e ficar cansativo, eu quero que vocês leiam todos esses cuidados aí que eu coloquei, porque tudo isso é obrigação do técnico, tá bom? E também tem a nossa atividade de hoje, que é sobre esses cuidados de enfermagem, tá? Tem essas outras aqui também, que é a obrigação do técnico. Olha só, o que que o técnico tem que ter? Agilidade, iniciativa, trabalho em equipe, porque o trabalho de enfermagem, ele não é só técnico, ele é trabalho em equipe. Se você não tiver sintonia ali com o seu enfermeiro para poder estar passando exatamente essa informação que eu falei para vocês aqui do curativo, alguma intercorrência, qualquer coisa que acontecer com o paciente, você tem que comunicar ao enfermeiro. Se você não tiver essa iniciativa de trabalho em equipe aí, o trabalho técnico não sai do lugar, gente. Então, é muito importante ter essa sintonia aí da equipe, tá? Os leitos, quando eles estiverem vagos, eles têm que estar sempre de forma adequada para poder receber o paciente novo que vier lá do centro cirúrgico, por exemplo, tá? E quais são os fatores ambientais? Só um minutinho aqui, tá? Só um minutinho. Os fatores ambientais, gente. O que que a gente espera de uma UTI? É que seja um ambiente silencioso, não é isso? Já pensou o paciente estar lá sedado? Não existe sedação que dure para sempre com um ambiente que seja barulhento, não é isso? Então, som de WhatsApp que vocês forem ouvir, né? Lá pode mexer no WhatsApp? Pode. Mas vocês vão ouvir com fone de ouvido, tá bom? Não pode ouvir normal. Vídeo que você quiser ver, pode ver também. Mas mantendo ali as funções do seu celular ou do computador, onde você estiver, no modo silencioso, só para você ouvir, para não incomodar ali os outros profissionais e os pacientes, porque nem todo paciente de UTI ele está sedado, né? É importante lembrar disso. Muitas vezes ele está ali com respirador, com aqueles respirador que bota aqui no nariz, chama catéter tipo óculos, aquele respirador lá. E ele está consciente, ele está falando, ele levanta e vai no banheiro sozinho, ele toma banho sozinho. Muitas vezes ele está ali só porque ele não está conseguindo respirar sozinho. Às vezes ele está com uma pneumonia, com problema respiratório, com coronavírus. Muitas vezes o paciente com coronavírus, ele não está entubado, mas ele está usando esse respirador. Então, assim, é importante lembrar que nem todas os pacientes de UTI, eles estão sedados. Então, é por isso que é importante que a UTI, ela seja silenciosa, tá? Por quê, gente? Já pensou se tiver aquele barulhão, o paciente consegue descansar? Será se o tratamento dele evolui para um bom tratamento? Não, né? Não. Então, tem que prestar atenção nesses detalhes, tá bom? Já A basta nossa o aula barulho das máquinas. Oi? Já basta esse barulho que a técnica fazendo, apitando. Não é? Muitas vezes A gente ele vai tá pra ali casa doido, e volta pra... A gente volta pra casa com aquele barulho na cabeça. Muitas vezes ele tá ali doido para voltar para casa, né? Mas por causa do barulho e tudo. Mas assim, nas UTIs que eu conheço, não existe barulhos. São todos ambientes assim muito calmo, tranquilo. Então assim, depende muito da equipe,
né? Já pensou se você começar a discutir com seu colega do lado? Já pensou se você abrir o som, aquele gemidão do WhatsApp lá, os pacientes tudo ouvindo? Não é legal, né? Então, o pessoal da equipe de multidisciplinar, que estiver atuando na UTI nessa hora, tem que se atentar para promover um ambiente mais adequado possível para a recuperação daquele paciente. Ok? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Tá bom. Professora, quem faz a evolução dos pacientes é o técnico? Não, é o enfermeiro. Aliás, o técnico ele faz, só que assim, é diferente. A hora que você falou evolução aí, eu me atentei só ao enfermeiro. O técnico ele faz sim a evolução. O exemplo aqui, ele admite o paciente veio de centro cirúrgico, um exemplo. O paciente veio de centro cirúrgico e foi lá para a UTI. Você recebeu aquele paciente. Aí você vai escrever lá na sua fichinha, né? Na fichinha do paciente, recebi paciente tal hora, o paciente ele estava sedado, um exemplo, ou normal, ou ele estava sedado ou não, acordado, orientado em tempo e espaço, se ele veio andando ou na cadeira de roda, ou no leito, você vai relatar isso aí, veio deambulando, paciente falando, corado, PA tanto, glicemia tanto, temperatura, você vai anotar todos os sinais vitais do paciente. Lá na UTI tem o modelinho de você fazer essa admissão. E na hora da evolução também, por exemplo, você foi lá, recebeu o paciente naquele plantão, até o modelinho também, mas é basicamente isso. Você vai relatar ali o que você, como que você recebeu aquele paciente, como que aquele paciente passou o dia. No final do dia, você vai fazer a mesma coisa. Uma coisa muito importante que vocês têm que fazer, você terminou ali de fazer suas anotações, deu 3 linhas e meia. Aí você não bota só ponto, não. Você bota ponto e completa com risco assim até o final da linha, para ninguém mais escrever, tá? Então isso é muito importante. Não deixar espaço para rasuras ou algum tipo de fraude, tá bom? Então o técnico ele faz sim a evolução do paciente. Outra dúvida, pessoal? Nossa aula de hoje, ela vai estar disponível lá no canal do Itop, no YouTube. Eu vou tentar carregar o vídeo aqui, eu acho que vai demorar um pouquinho, porque é pesado, né? Foi muito tempo. E o fórum tá lá para vocês responderem. Foi o que a gente falou hoje sobre diferenciar UTI, CTI. E tem a tarefinha também, que são sobre os cuidados de enfermagem, tá? Que o técnico ele deve prestar ali para o paciente crítico, ok? E amanhã a gente se vê no mesmo horário. Boa noite. Até amanhã. Boa noite.